agenciadepodcast.com.br. Como se derruba uma ditadura? Existe um limite para o imperialismo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção as tensões recentes envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. Há poucos dias da data que eu gravo esse episódio, Nicolás Maduro, o líder da Venezuela, foi capturado pelo governo dos Estados Unidos, sob autorização de Donald Trump. O meu objetivo com esse episódio é te dar um panorama histórico dessas tensões para você compreender bem as próximas ações. Como é algo que ainda está se desenrolando, eu vou me ater apenas à parte histórica, mas sem deixar de lado os últimos acontecimentos. Mas pode ter certeza que quando você estuda a história, quando você estuda o passado de um determinado momento, você aprende bastante sobre o presente. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que entender que a origem dessas relações começou bem antes de 2026. Se formos olhar para a história dos Estados Unidos, a gente vai perceber que assim que as 13 colônias conseguiram a sua independência da Inglaterra, o país recém-formado manteve uma postura de domínio de outros territórios. Esse processo é muito conhecido como Marcha para o Oeste, que marcou a conquista e o crescimento territorial que os Estados Unidos possuem hoje. Tem um episódio aqui no feed do História em Meia Hora chamado EUA e a Marcha para o Oeste. A legitimação para essa marcha foi o chamado Destino Manifesto. Esse termo foi criado em 1845 pelo jornalista John L. O'Sullivan, que defendia ser destino manifesto dos Estados Unidos se expandir pelo continente para levar os valores da liberdade, da democracia e da civilização. Essa ideia articulava religião, nacionalismo e, claro, interesses econômicos, criando uma justificativa moral para a expansão territorial. Assim como o colonialismo europeu se apresentava como missão civilizatória, o imperialismo dos Estados Unidos também se baseava na noção de superioridade cultural e racial, em especial sobre indígenas e populações latinas. Um dos primeiros grandes movimentos expansionistas ocorreu em 1803, quando o presidente Thomas Jefferson negociou com a França a compra da Louisiana. Por 15 milhões de dólares, os Estados Unidos dobraram seu território, adquirindo uma imensa área que se estendia do Mississippi até as chamadas Montanhas Rochosas. Essa transação marcou o início de um ciclo de anexações que transformaria os Estados Unidos em uma potência continental. Porém, o modelo de domínio político e ideológico que mais impactou os Estados Unidos foi a chamada Doutrina Monroe, formulada em 1823, no governo do presidente James Monroe. Ela nasceu em um contexto muito específico. A maior parte da América Latina havia acabado de conquistar a sua independência, e havia o temor de que as potências europeias como Espanha e Portugal tentassem reconquistar esses territórios. O discurso de Monroe ao Congresso afirmava duas ideias principais. A primeira era que o continente americano não deveria mais ser palco de colonização europeia. A segunda era que qualquer tentativa de intervenção das potências europeias em qualquer lugar do continente americano seria visto como ato hostil aos Estados Unidos. No plano retórico, isso parecia uma defesa à independência das novas repúblicas latino-americanas. Muitos manuais de história dos Estados Unidos, por muito tempo, apresentaram a doutrina como um gesto de solidariedade às nações recém-libertas. Mas boa parte da historiografia latino-americana interpreta o documento de uma forma bem diferente. A doutrina Monroe não significava apenas a defesa do continente contra a Europa, e sim a afirmação de que os Estados Unidos passariam a se considerar os guardiões do hemisfério ocidental. No início existia um paradoxo. Em 1823, os Estados Unidos ainda não tinham força militar para sustentar essa pretensão sozinhos. Na prática, quem garantia a proteção ao continente era a Marinha Britânica, que também tinha interesse em manter os mercados americanos abertos. Mesmo assim, a doutrina ficou como princípio, e com o crescimento econômico e militar dos Estados Unidos ao longo do século XIX, ela ganhou cada vez mais peso concreto. A doutrina Monroe funcionou então como um marco ideológico, em que os Estados Unidos se acostumaram a pensar que tinham direito especial sobre o que acontece nas Américas.
Isso não significava intervenção constante em todos os países, mas criava uma base ideológica para agir quando julgassem necessário. Ao longo do século XIX, a expansão dos Estados Unidos rumo ao oeste, a guerra contra o México e a anexação de territórios consolidaram essa ideia de missão continental. Já no século XX, a doutrina ganhou um complemento importante, o Colo Horário Roosevelt, formulado por Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Ele dizia que os Estados Unidos tinham o direito de intervir nos países latino-americanos quando considerassem que havia incapacidade desses países de manterem a ordem interna ou cumprirem compromissos internacionais. A retórica era de tutela e os Estados Unidos se colocavam como uma espécie de polícia do hemisfério. É nesse ponto que a doutrina Monroe deixa de ser apenas um discurso e se transforma em política prática de intervenção. Os Estados Unidos passam a intervir militarmente no Caribe e na América Central, e em várias situações, ocupando territórios, controlando alfândegas, apoiando golpes e instalando governos aliados. O caso venezuelano, ainda que não tenha sido o principal alvo desse período, se insere nesse ambiente mais amplo, em que Washington se vê autorizado a arbitrar os rumos políticos do continente. Para a Venezuela, a doutrina Monroe teve dois efeitos centrais. O primeiro foi mais simbólico. Ela reforçou, entre elites e movimentos políticos venezuelanos, uma percepção de vigilância constante dos Estados Unidos sobre a região. O segundo foi estratégico. Com a descoberta e exploração do petróleo venezuelano, a doutrina passou a se conectar diretamente a interesses econômicos. Inclusive, daqui a pouco eu vou detalhar melhor a importância do petróleo venezuelano para esse assunto. Um país com grandes reservas de petróleo, localizado na América do Sul, em uma área geográfica sensível para os Estados Unidos, dificilmente estaria fora do radar de Washington. Ao longo do século XX, sempre que governos venezuelanos adotavam políticas consideradas hostis aos interesses dos Estados Unidos, como nacionalizações, aproximação com a União Soviética ou até retórica anti-imperialista, a doutrina Monroe era relembrada, explícita ou implicitamente. Em discursos oficiais, documentos de política externa e análises estratégicas, os Estados Unidos insistiam que a instabilidade na Venezuela poderia afetar a segurança hemisférica. Se a doutrina Monroe forneceu o discurso, a política do Big Stick forneceu o método. A política associada ao presidente Theodore Roosevelt no início do século XX marcou a passagem de uma retórica de proteção do hemisfério para uma prática concreta de intervenção direta nos países latino-americanos e caribenhos. A frase atribuída a Roosevelt, que é "fale suavemente e carregue um grande porrete", resume um pouco dessa lógica. Negociação e diplomacia seriam sempre o primeiro passo, mas com a força militar como garantia. Não era apenas como uma metáfora. Nesse período, os Estados Unidos passaram a manter frotas navais permanentes no Caribe e a intervir em países considerados instáveis ou mal administrados, segundo, claro, os seus critérios. O Big Stick se concretizou em uma série de ações: a ocupação de Cuba e Porto Rico, o controle aduaneiro na República Dominicana, as intervenções no Haiti, na Nicarágua e em Honduras, além do apoio decisivo para a separação do Panamá da Colômbia, abrindo caminho para o controle dos Estados Unidos no Canal do Panamá. Do ponto de vista dos Estados Unidos, se tratava de garantir ordem e estabilidade. Do ponto de vista latino-americano, se tratava de subordinação. Intelectuais da região passaram a falar em imperialismo yankee, conceito que ganhou força ao longo do século XX. A imagem do Caribe como o lago americano expressava essa nova correlação de forças. E a Venezuela nesse cenário? Embora não tenha sido ocupada militarmente como outros países, ela sempre esteve no radar estratégico dos Estados Unidos. Um episódio simbólico ocorreu ainda no início do século XIX, quando potências europeias realizaram um bloqueio naval da Venezuela no ano de 1902, cobrando dívidas do governo venezuelano. O caso foi decisivo para o Roosevelt reforçar o chamado Colo Horário Roosevelt à doutrina Monroe, afirmando que os Estados Unidos tinham o direito de intervir para impedir ações europeias no continente. Mesmo quando a Venezuela não era alvo direto de tropas dos Estados Unidos, ela estava no centro das discussões que ampliavam o poder de Washington sobre o hemisfério.
Com o passar do tempo, outro fator tornou a Venezuela ainda mais sensível: o petróleo. No século XX, o país se transformou em um dos maiores produtores mundiais, atraindo investimento e a presença de empresas estadunidenses. A dependência global do petróleo, principalmente após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elevou o peso estratégico da Venezuela. O Big Stick, então, ganhou uma outra dimensão, que era garantir o acesso a recursos fundamentais para a economia dos Estados Unidos e a sua máquina militar. Durante boa parte do século XX, a Venezuela foi vista como uma democracia estável, em comparação com os seus vizinhos governados por ditaduras militares. Esse período ficou conhecido como Pacto de Punto Fijo, acordo firmado em 1958 entre partidos tradicionais da Venezuela para evitar rupturas políticas e garantir alternância pacífica no poder. No papel, era a democracia representativa. Na prática, o pacto também funcionava como um fechamento do sistema, dificultando a entrada de novos atores políticos. Como eu disse, o grande motor dessa ordem política era o petróleo. Com reservas enormes e de fácil exploração, a Venezuela se transformou em um dos principais exportadores do mundo. O petróleo financiou obras, programas sociais e importações. A renda petrolífera permitia ao Estado distribuir recursos e manter apoios políticos, mas também gerava forte dependência. A economia se tornou pouco diversificada, e as crises internacionais do petróleo passaram a afetar diretamente a vida da população. Enquanto isso, empresas e refinarias dos Estados Unidos tinham um papel central na exploração do petróleo venezuelano. A relação entre os dois países era ambígua, cooperação econômica intensa e, ao mesmo tempo, sensação de dependência. Parte da elite venezuelana via os Estados Unidos como parceiro natural. Setores populares e nacionalistas enxergavam Washington como potência que lucrava com recursos do país. Nos anos 80 e 90, esse modelo começou a entrar em crise. A queda do preço do petróleo reduziu drasticamente a capacidade do Estado de sustentar os gastos sociais. A desigualdade aumentou, o desemprego cresceu e a pobreza se expandiu nas periferias urbanas. Ao mesmo tempo, os partidos tradicionais se mostravam incapazes de oferecer respostas. A corrupção se tornou tema constante na imprensa e a confiança nas instituições despencou. Um marco simbólico dessa crise foi o chamado Caracazo, em 1989. O Caracazo foi uma série de protestos populares em Caracas e em outras cidades contra aumentos de preços e medidas de cortes ligados a acordos com o FMI. As manifestações foram reprimidas com violência pelo governo, deixando centenas de mortos. O Caracazo marcou a ruptura entre a grande parcela da população e a velha classe política, e mostrou como que as políticas econômicas associadas aos organismos internacionais e aos interesses das grandes potências eram vistas como responsáveis pelo sofrimento social. É nesse contexto que aparece em 1992 um jovem tenente-coronel, Hugo Chávez, que liderou uma tentativa de golpe de Estado. O golpe fracassou, mas Chávez apareceu na televisão assumindo a responsabilidade por ahora, uma frase que ficou na memória popular. Ele foi preso, virou símbolo de resistência e, poucos anos depois, transformou esse capital simbólico em vitória eleitoral nas urnas, em 1998. Do ponto de vista das relações com os Estados Unidos, esse processo teve impacto direto. A crise econômica venezuelana estava ligada aos preços do petróleo e aos acordos internacionais. As elites próximas do poder político tinham fortes relações com empresas dos Estados Unidos. Ao se apresentar como alternativa a tudo isso, Chávez necessariamente entraria em colisão com a política externa norte-americana. Quando Chávez chega ao poder, em 1999, ele encontra um país cansado de promessas frustradas e disposto a apostar em um discurso nacionalista e popular. Ao mesmo tempo, encontra um cenário internacional em que os Estados Unidos seguem se vendo como árbitros do hemisfério, amparados pela chamada doutrina Monroe e herdeiros da lógica do Big Stick. O choque estava preparado. Logo nos primeiros anos de governo, Chávez convocou uma Assembleia Constituinte, aprovando uma nova Constituição que ampliava o papel do Estado, fortalecia o Executivo e mudava o nome oficial do país para a República Bolivariana da Venezuela. Esse processo foi acompanhado por grandes confrontos políticos internos, com apoio popular significativo,
mas também com críticas de que ali já havia um projeto de concentração de poder. Nas relações com os Estados Unidos, o conflito foi quase imediato. Chávez defendia um discurso abertamente anti-imperialista, denunciando a presença histórica dos Estados Unidos na América Latina e criticando o neoliberalismo. Ao mesmo tempo, aproximou-se de países e governos que eram vistos com desconfiança ou hostilidade por Washington, como Cuba, Irã, Rússia e, mais tarde, a China. As relações com Fidel Castro foram simbólicas: troca de petróleo venezuelano por médicos cubanos e cooperação política. O petróleo foi o grande instrumento de poder de Hugo Chávez. Durante boa parte do seu governo, os preços internacionais do petróleo estavam altos. Ele usou essa renda para financiar programas sociais como educação, saúde e moradia, chamados de misiones. Esses programas reduziram indicadores de pobreza e aumentaram o consumo popular, o que garantiu alta popularidade ao presidente. Ao mesmo tempo, a dependência do petróleo aumentou ainda mais, e setores produtivos fora da área petroleira se enfraqueceram. Para os Estados Unidos, o chavismo representava um problema em múltiplos níveis. Primeiro, pelo discurso. Chávez denunciava o imperialismo dos Estados Unidos em fóruns internacionais, como a ONU, e buscava liderar uma articulação de governos de esquerda na América Latina. Segundo, pelo petróleo. As nacionalizações e mudanças nas regras de exploração prejudicaram empresas dos Estados Unidos que atuavam no país. Terceiro, pela geopolítica. A presença da Rússia e China na Venezuela era vista como intrusão de potências rivais, no que Washington sempre considerou a sua área de influência prioritária. O ponto mais tenso dessa relação ocorreu no ano de 2002, quando um golpe de Estado afastou Chávez do poder por alguns dias. Documentos e investigações posteriores mostraram que setores dos Estados Unidos apoiaram de forma direta ou indireta os golpistas. O governo norte-americano foi rápido em reconhecer a autoridade do novo líder interino e lento em condenar o golpe quando Chávez retornou ao poder, com apoio popular e apoio de parte das Forças Armadas. Esse episódio reforçou no imaginário chavista a ideia de que Washington estava disposto a tudo para derrubá-lo. Mas não foi Chávez quem os Estados Unidos conseguiram derrubar. Pessoal, eu já quero falar mais sobre a relação dos dois países e as suas consequências. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, petróleo, soberania, ditadura e nova ordem mundial. Segura aí, que é um minutinho só. Año nuevo, los mismos Extra Value Meals en McDonald's. Ahora te puedes llevar 2 snack wraps y papitas y una bebida mediana por solo $8. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Los precios pueden ser más altos en Hawaii, Alaska y California y con entrega. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Em seu governo, Chávez intensificou tanto o discurso anti-Estados Unidos quanto as reformas internas. Ele fortaleceu o controle estatal sobre a mídia, ampliou o poder presidencial e enfrentou a oposição com crescente dureza. Eu não quero entrar em tantos detalhes sobre o seu governo, porque podemos fazer isso com mais tempo em outro episódio. O que vocês precisam saber nesse momento é que quando Chávez morreu em 2013, vítima de câncer, ele deixou um país profundamente transformado. Sua base social seguia forte, mas a economia já dava sinais de crise, com quedas no preço do petróleo, inflação crescente, perda de capacidade produtiva e dependência das importações. A sucessão ficou nas mãos de Nicolás Maduro, que herdou não apenas o projeto bolivariano, mas também uma relação extremamente conflituosa com os Estados Unidos, e também um cenário econômico bem mais frágil. A transição Chávez-Maduro marca uma passagem importante.
Com Chávez havia carisma, altos preços do petróleo e um projeto político com forte apoio popular. Com Maduro, esses três elementos enfraqueceram ao mesmo tempo. É nesse contexto de crise e de radicalização que as tensões com os Estados Unidos se tornam ainda mais intensas, com sanções econômicas, denúncias de autoritarismo e debates internacionais sobre democracia, direitos humanos e soberania. Ao chegar ao poder, Maduro viu que a crise econômica logo mostrou a sua força. A Venezuela passou a viver uma hiperinflação, além de escassez de produtos básicos, queda brutal do PIB e deterioração dos serviços públicos. Hospitais sem insumo, falta de medicamentos e migração em massa se tornaram parte do dia a dia. Milhões de venezuelanos saíram do país rumo à Colômbia, Brasil e outros destinos, gerando uma das maiores crises migratórias das Américas no século XXI. Diante desse cenário, o governo Maduro adotou duas estratégias complementares. No plano interno, aprofundou o controle político. No plano externo, intensificou o discurso de que a crise era produto de um cerco econômico e político imposto pelos Estados Unidos e também por aliados regionais. A narrativa oficial afirmava que sanções e bloqueios dificultavam o acesso a crédito, investimento e comércio, agravando a situação econômica. Do lado estadunidense, a avaliação era bem diferente. Para Washington, a crise venezuelana era resultado de má gestão econômica, corrupção e autoritarismo. A partir desse diagnóstico, os Estados Unidos ampliaram sanções econômicas contra autoridades, empresas estatais e o setor petroleiro. As sanções terminaram reforçando a lógica de confronto, pois o governo Maduro as usava como prova de agressão imperialista, enquanto os Estados Unidos as justificavam como pressão por democracia e direitos humanos. No plano político, Maduro enfrentou acusações crescentes de fraudes eleitorais e de fechamento do regime. A criação da Assembleia Constituinte, paralela ao parlamento, dominado pela oposição, a prisão de líderes opositores, a restrição à imprensa e o uso de forças de segurança contra manifestações populares foram denunciados por organismos internacionais e ONGs como sinais claros de autoritarismo. Vários governos passaram a não reconhecer os resultados das eleições venezuelanas. O ápice dessa crise institucional aconteceu quando Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se autoproclamou presidente interino da Venezuela em 2019. Os Estados Unidos reconheceram imediatamente Guaidó como presidente legítimo, seguidos por vários países. Maduro manteve apoio das Forças Armadas e aliados internacionais, como especialmente Rússia, China, Irã e Cuba. O país passou a ter na prática duas legitimidades disputadas, uma reconhecida por parte da comunidade internacional e outra controlando efetivamente o Estado. Esse quadro aumentou o peso geopolítico da crise venezuelana. Para os Estados Unidos, permitir que Rússia e China consolidassem a sua presença econômica, diplomática e militar na Venezuela significaria aceitar que potências rivais atuassem em uma área considerada estratégica desde o século XIX. Em várias declarações, autoridades dos Estados Unidos voltaram a mencionar explicitamente a doutrina Monroe, afirmando que o hemisfério ocidental não estava aberto à ingerência de potências externas. A lógica do século XIX reapareceu no século XXI. Maduro respondeu reforçando vínculos com esses mesmos países, recebendo investimentos chineses, apoio técnico russo e cooperação com o Irã. Do ponto de vista do governo venezuelano, isso significava escapar da dependência dos Estados Unidos. Do ponto de vista de Washington, era uma provocação direta no seu quintal estratégico. O conflito deixou de ser apenas bilateral e se transformou em parte de uma disputa global mais ampla entre os blocos de poder. No campo social, a situação venezuelana se tornou dramática. Organismos internacionais passaram a classificar o cenário como crise humanitária, com aumento de fome, migração forçada e colapso de infraestruturas básicas. O governo Maduro negava o termo crise humanitária e via a ajuda internacional como tentativa de ingerência. Os Estados Unidos passaram a afirmar que Maduro havia se tornado um ditador, argumento usado para justificar sanções e ameaças de intervenção. Essa escalada de tensão reacendeu elementos clássicos do Big Stick,
a ideia de que, quando a diplomacia falha, o uso da força ou da coerção econômica seria legítimo para restaurar a ordem. Ao mesmo tempo, o discurso chavista e madurista insistia na retórica anti-imperialista, apresentando os Estados Unidos como herdeiros de uma longa história de intervenção e dominação na América Latina. Ao longo desse processo, o povo venezuelano ficou no centro do furacão. De um lado, a crise econômica corroía as condições de vida. Do outro, o conflito entre governo e oposição, somado às sanções externas, travava saídas políticas estáveis. O país viveu um processo simultâneo de derretimento econômico, polarização política e disputa geopolítica internacional. Essa combinação preparou o terreno para uma nova etapa nas relações Estados Unidos e Venezuela. E aqui se insere também um novo personagem, Donald Trump. Mais especificamente, a sua segunda passagem pela presidência, que começou em 2025. O segundo mandato de Donald Trump marcou um retorno aberto e sem disfarces a ideias que, por muito tempo, ficaram apenas como pano de fundo na política externa dos Estados Unidos. Se em outros governos a doutrina Monroe aparecia de forma indireta em documentos estratégicos, com Trump ela voltou ao centro do discurso, muitas vezes citada de maneira direta, com um tom de orgulho e afirmação de poder. Ao mesmo tempo, reapareceu a lógica do Big Stick, baseada em pressão, coerção econômica, ameaças militares e demonstração de força. A política externa do segundo mandato de Trump esteve apoiada em alguns eixos básicos. O primeiro é a reafirmação do papel hegemônico dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Em segundo, temos a oposição à presença chinesa e russa na América Latina. E, por fim, a defesa do nacionalismo econômico e o uso agressivo de sanções. Nesse quadro, a Venezuela ocupou um lugar central. O governo norte-americano passou a apresentar o país não apenas como um problema humanitário ou democrático, mas também como base de operação de potências rivais e de grupos vistos como ameaça à segurança dos Estados Unidos. A retórica de Trump em relação à Venezuela era marcada por termos duros, que lembravam a linguagem do início do século XX. Trump usou muitas vezes termos como restaurar a democracia, eliminar regimes ilegítimos e proteger o hemisfério. Na prática, isso significou ampliação de sanções ao petróleo venezuelano, congelamento de bens de autoridades, apoio declarado à oposição e aumento de pressão diplomática em organismos internacionais. Ao mesmo tempo, o governo Trump deixou claro que todas as opções estavam sobre a mesa, inclusive o uso da força. Ainda que uma invasão direta em larga escala não tenha se concretizado, operações militares pontuais, bloqueios, presença naval reforçada no Caribe e manobras militares em países vizinhos sinalizaram uma escalada importante. A mensagem central era de dissuasão. Os Estados Unidos estavam dispostos a agir se julgassem necessário. Um elemento marcante desse período foi o discurso sobre a reconfiguração territorial e o poder no Ártico e no continente americano. A menção à anexação da Groenlândia, embora tenha sido alvo de piadas e incredulidade, expressava algo mais profundo, que era a visão de que os Estados Unidos tinham o direito de ampliar o seu espaço estratégico para garantir recursos naturais e posições geopolíticas. A Groenlândia, ligada à Dinamarca, é estratégica militarmente e rica em minerais, o que explica o interesse dos Estados Unidos em meio à disputa global com China e Rússia. Outro ponto controverso foi a ideia de trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Esse é um conceito que apareceu em discursos e análises associadas ao governo Trump para designar uma área de influência direta, incluindo o Caribe e o norte da América do Sul. O controle do espaço caribenho, das rotas marítimas e dos recursos energéticos era visto como condição para a segurança nacional dos Estados Unidos. Teve também declarações envolvendo o Canadá e vizinhos latino-americanos, que também se inseriam nesse cenário. Trump afirmou que o Canadá deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos e que o México deveria sofrer uma intervenção. A retórica de ameaça e pressão, inclusive em relação a países tradicionalmente aliados, fazia parte de um estilo político que via a diplomacia como extensão de conflitos internos e como palco de afirmação pessoal do presidente. Em relação à Colômbia, por exemplo, as ameaças e declarações duras revelavam tensões ligadas à segurança de fronteira, além do narcotráfico
e posicionamentos frente à crise venezuelana. No caso específico da Venezuela, o segundo mandato de Trump se aproximou mais do que nunca da lógica original do Big Stick. Não apenas discursos, mas demonstrações concretas de poder. A presença de navios de guerra, o apoio explícito a autoridades opositoras e o reconhecimento seletivo de governos mostravam um padrão que combinava diplomacia coercitiva e ameaça militar. Para muitos analistas, se tratava de um retorno consciente ao manual da política externa dos Estados Unidos no início do século XX, agora aplicado em um contexto de disputa global com novas potências. Do lado venezuelano, a reação foi intensa. O governo de Nicolás Maduro passou a apresentar Trump como símbolo do imperialismo, reforçando internamente o discurso de cerco externo e mobilizando apoio nacionalista. Enquanto Trump passou a classificar Maduro como traficante de drogas, o líder venezuelano passou a gravar vídeos e fazer declarações públicas de que o povo da Venezuela não aceitaria uma ação direta de Trump. Após meses de tensões, no dia 3 de janeiro de 2026, Donald Trump autorizou uma operação que capturou Nicolás Maduro em solo venezuelano, ele e sua esposa, e o levou para ser julgado nos Estados Unidos. Essa ação fez reacender debates sobre outros conflitos, como a guerra entre Ucrânia e Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou a afirmar que, abre aspas, eles, os Estados Unidos, sabem como agir com ditaduras, então eles sabem o próximo passo, fecha aspas, fazendo uma referência a um endurecimento de Trump contra o Putin. Essa não é a primeira vez em que os Estados Unidos prendem um presidente acusado de ser ditador e estrangeiro. Já aconteceu nos anos 80 no Panamá. Mas nesse momento, essa ação deve ser analisada como um avanço político, ideológico e militar de Trump na América Latina. Alguns dias após a prisão de Maduro, a conta do Instagram do Departamento de Estado dos Estados Unidos postou uma foto com a seguinte legenda: "Esse é o nosso continente, nosso em caixa alta", mostrando que a doutrina Monroe e a política do Big Stick precisaram ser analisadas à luz das ações de um novo tipo de imperialismo praticado por Donald Trump. Nada mais é velado ou escondido, muito pelo contrário. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Guiana e Venezuela, o segundo se chama Maduro, e o terceiro se chama Donald Trump. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história das relações entre Venezuela e Estados Unidos, estamos falando de algo que existe há muito tempo. Historicamente, os dois países mantiveram laços diplomáticos desde o século XIX, quando os Estados Unidos buscavam ampliar a sua influência na América Latina conforme a doutrina Monroe. A chamada política do Big Stick mostrou como os Estados Unidos estavam interessados em garantir a sua influência no continente a partir do uso da força militar, caso fosse necessário. No século XX, os Estados Unidos passaram a ter forte interesse no petróleo venezuelano, fazendo do seu governo um dos maiores parceiros comerciais de Caracas. A partir de 1999, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder e a sua retórica anti-Estados Unidos, as tensões aumentaram. Chávez e o seu sucessor, Nicolás Maduro, buscaram alianças com potências como Rússia, China e Cuba, o que irritou Washington e levou a rompimentos diplomáticos, além de sanções econômicas e acusações mútuas de interferência. O governo autoritário de Maduro serviu de justificativa perfeita para que Donald Trump usasse um discurso que trazia de volta as práticas da doutrina Monroe e da política do Big Stick, mas reformulada para o século XXI. A captura de Maduro por Trump coroa esse processo, mas ao mesmo tempo evidencia uma possível fissura social, uma vez que a rejeição de Trump antes dessa ação estava em índices preocupantes. O país passava por protestos favoráveis e contrários ao presidente, aumentando a divisão interna e requentando preocupações de uma nova guerra civil nos Estados Unidos, que inclusive no dia 7 de janeiro, a Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos postou uma imagem da bandeira americana que remete a uma versão anterior à guerra civil no país, aumentando as tensões que já estavam bem altas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.
Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então se quiser dar uma força, anota aí, é historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim, eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim, é bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois está na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!